Entre o nascimento e a morte, mencionados no primeiro versículo do Eclesiastes que lemos, entre o nascimento e a morte, a vida é experimentada num conjunto de tempos, num conjunto de épocas, ou se você quiser chamar, num conjunto de fases. Identificar as diferentes épocas da vida nos habilita para que cooperemos com Deus, com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e por meio da nossa vida, e que reconheçamos também nessa cooperação a direção na qual Deus quer nos levar, a direção na qual Ele quer nos conduzir, o que Ele quer para a nossa vida. O calendário é uma forma de organizar o tempo, é uma forma de marcar o tempo, é uma forma de documentar a passagem do tempo. Mas o fato é que nós experimentamos a vida em fases, nós experimentamos a vida em etapas, em blocos, em ciclos. E é isso que Salomão nos diz. Por exemplo, nós nos referimos à época de estudante. Dizemos, na minha época de estudante. Ou nos referimos à época do namoro, quando nós encontramos a pessoa com a qual haveríamos de nos casar, os planos para o casamento, a primeira fase do casamento, a lua de mel, que é sempre curta. Nós nos referimos à vida por tempos, por fases, por etapas. À época da chegada dos filhos, madrugadas insones, idas ao pronto-socorro nas horas mais complicadas do dia ou da noite, uma época específica da vida de um casal. A época dos filhos adolescentes, a época do ninho vazio, quando os filhos tomam o seu rumo na vida, fazem as suas escolhas, assumem as suas responsabilidades. A época da carreira, dos sacrifícios, do investimento na carreira, na formação, aquelas decisões cruciais que as pessoas precisam tomar no que se refere à vida profissional. Há épocas de provações e perdas, quando pessoas queridas da família são levadas, ou as perdas também numa separação conjugal, num divórcio, ou talvez numa demissão do emprego, um trabalho ao qual você dedicou tanto da sua vida, e de repente você precisa enfrentar a época da demissão, um tempo difícil na vida. O melhor modo de lidar com a esperança cristã é discernir em que tempo você está vivendo. É discernir qual é o momento, qual é a etapa da sua vida e qual é a esperança apropriada para esse momento da sua vida, para essa etapa da sua vida. Se você quiser utilizar a linguagem das séries de TV, do Netflix, por exemplo, que está tão na moda, bastante conhecido, você poderia dizer que uma época na sua vida é uma temporada composta de diferentes episódios, mas uma temporada. Isso significa o seguinte: uma temporada não é a sua vida inteira. Uma temporada não é a totalidade da sua vida, é um período da sua vida, é um tempo da sua vida, mas não é a vida toda. Seja ela boa ou seja ruim, o fato é que ela vai acabar, o fato é que ela vai terminar, essa temporada irá passar. Alguns anos atrás eu acompanhei uma pessoa que passava por uma crise muito severa. Vivia um momento muito difícil, um momento de muita provação. E antes de orar com esta pessoa, eu disse a ela mais ou menos o seguinte: o que você está passando hoje não vai definir o resto da sua vida. O que você está passando hoje não definirá o resto da sua vida. Mais de 5 anos depois, encontrei-me com esta pessoa e ela me disse: obrigado por ter me dito aquele dia, eu já não me lembrava mais disso, obrigado por ter me dito aquele dia que o que eu estava passando não iria definir o resto da minha vida. Discernir qual é a época da minha vida é essencial para cultivar a esperança cristã. Discernir qual é a época da vida é fundamental para o bem-estar emocional e espiritual. Qual é o tempo que eu estou vivendo e o que Deus requer da minha vida nesse tempo que eu estou vivendo. Salomão, autor do texto que lemos, ele menciona 28 tempos,
28 épocas, 28 fases diferentes da vida. Tentei agrupá-las, tentei resumi-las em algumas categorias para apresentar para você nesta manhã. Em primeiro lugar, nós temos o que eu estou chamando de tempo de perseverar e tempo de desistir na nossa vida. E, organizando as diferentes menções feitas por Salomão, nós teríamos o seguinte: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser. Nos filmes americanos, há uma cena clássica quando alguém é demitido do emprego. Não sei se no Brasil ocorre isso, mas o funcionário demitido vai ao escritório e sai com 1 ou 2 caixas levando os seus pertences. Essa é uma cena clássica nos filmes americanos. Pode parecer estranho, numa mensagem sobre esperança, falar em tempo de ajuntar as suas coisas e cair fora. Mas este também é um tempo importantíssimo na vida de uma pessoa. Por quê? Sem o fim de determinada fase, não haveria um novo começo. Sem que uma etapa, sem que um ciclo na sua vida seja fechado, não poderá ou não haverá um novo começo. Portanto, é muito importante que determinadas etapas da vida de um ser humano sejam encerradas. E o pior é que, se não soubermos fechar determinados tempos em nossa vida, nós não seguiremos em frente. Ficaremos emperrados, ficaremos estacionados, parados no mesmo lugar, e talvez você conheça alguém, ou talvez você esteja exatamente nessa situação. Algo não se encerrou, algo não terminou na sua vida ainda, e você não consegue seguir adiante. Eu gosto muito de uma frase de Caio Fernando Abreu. Nós temos a frase, ou melhor, o pensamento, são 2 frases, ele está na tela. Ele diz assim: cansei de virar as páginas, está na hora de mudar de livro. Cansei de virar as páginas, está na hora de mudar de livro. A mensagem cristã sobre a perseverança, muitas vezes ela é mal compreendida, é compreendida de modo distorcido. O risco é confundir perseverança com obstinação. Embora a linha entre as 2 coisas seja tênue, é possível fazer uma diferença, estabelecer uma diferença entre uma coisa e outra. A diferença entre o perseverante e o obstinado é que este último, o obstinado, não sabe adaptar-se à realidade. Aos obstinados falta a flexibilidade que é um elemento fundamental para a realização de qualquer projeto na vida. Por exemplo, o obstinado estabelece que irá de um determinado ponto até outro ponto em linha reta. Depara com um obstáculo e, diante do obstáculo, não consegue contorná-lo, mas põe-se a bater a cabeça contra aquele obstáculo e a dizer que ele não deveria estar ali. O perseverante, diferentemente, enfrenta o obstáculo, contorna o obstáculo e segue em frente em direção à sua meta. O perseverante apega-se à causa. O obstinado apega-se à trincheira. O perseverante sabe que para vencer é preciso mudar. Mudar não de causa, mas mudar de estratégia. A perseverança leva à mudança de estratégia. Perseverança é o compromisso com princípios, com alvos e não com determinados métodos. O perseverante busca a vontade de Deus para a sua vida. Já o obstinado busca submeter Deus à sua obstinação, àquilo que ele persegue. Deus nos chama à perseverança, jamais à obstinação naquilo que nós buscamos. Portanto, plante com esperança, edifique sonhos, guarde com fé, guarde com carinho aquilo que precisa ser guardado, mas saiba arrancar o que foi plantado, saiba rasgar o que não serve mais, saiba lançar por terra o que precisa ser posto abaixo na sua vida.
Há tempo de perseverar, é verdade, mas há tempo de desistir também. Há coisas que precisam ser encerradas, terminadas na nossa vida, e a questão é a seguinte: qual é o seu tempo hoje? Que tempo você está vivendo neste momento da sua vida? Tempo de plantar ou de arrancar o que se plantou? Tempo de guardar ou tempo de jogar fora? Tempo de coser ou tempo de rasgar? Agora, para o seu bem, tome uma decisão. Tome uma decisão. Se for perseverar, faça isso com toda a sua alma. Faça isso com criatividade, faça isso com força. Se tiver de trocar o livro, troque o livro. Faça isso com paz também na sua alma, mas para o seu bem. Não deixe a sua vida emperrada. Não deixe a sua vida estacionada, parada no mesmo lugar. Reconheça quando um tempo está acabando na sua vida e receba pela fé o novo tempo que Deus haverá de conceder para você. Prepare-se para esse novo tempo que haverá de nascer na sua vida. Tempo de perseverar e tempo de desistir. Mas Salomão nos ensina também que há tempo de lutar e tempo de fazer as pazes. Veja comigo este conjunto de tempos que são mencionados por Salomão. Ele diz: tempo de matar e tempo de curar. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Qual é a sua guerra nesse ano de 2016? Que batalha ou que batalhas você lutará no ano de 2016? Ou que conflito precisa ser encerrado nesse ano de 2016? Não dá para prosseguir nesse conflito. Muitas vezes, equivocadamente, nós pensamos que o ideal de uma vida cristã é uma vida sem conflitos, sem lutas, sem guerras. A questão, porém, não é uma vida sem guerras, a questão não é uma vida sem conflitos, mas se envolver em lutas que façam sentido, lutas pela justiça, por aquilo que é certo, por aquilo que é verdadeiro. Sem gente lutando em favor daquilo que é certo, o triunfo do mal é e será sempre inevitável. Haverá momentos na sua vida em que você só ficará em paz consigo e só estará em paz com Deus se você entrar em guerra. Entrar em guerra contra aquilo que está errado ao seu redor, contra aquilo que está errado talvez na sua própria vida. Você só encontrará a paz entrando em guerra contra aquilo que está errado. Portanto, peça sabedoria a Deus para escolher as suas batalhas. Escolha sabiamente quais guerras você lutará e depois de escolher as suas batalhas, vista-se com a armadura de Deus, com os recursos que Deus pôs à sua disposição para que você possa enfrentar essas batalhas e vá à luta, sem nenhum medo, sem nenhum receio. Veja qual é a armadura que Deus nos oferece na sua palavra. Efésios capítulo 6, assim diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Lute vestido com a armadura de Deus, com justiça, com paz, manejando a palavra de Deus. Lute vestido com a armadura de Deus, mas peça sabedoria a Deus para discernir o tempo de depor as armas, o tempo de baixar a guarda, o tempo de fazer as pazes. Às vezes é necessário lutar para defender aquilo que é certo, mas é preciso humildade para que reconheçamos que nem sempre estamos certos, nem sempre estamos do lado certo da batalha.
e a humildade nos ajuda nisso. Já se disse que quando há um conflito entre duas pessoas, a melhor maneira de saber qual delas é realmente grande é observar quem dará o primeiro passo rumo à reconciliação. Quem tomará a iniciativa de buscar a paz, de buscar a reconciliação. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Salomão fala de um terceiro tempo, uma terceira época da nossa vida, uma terceira fase. Veja comigo este conjunto de tempos mencionados por Salomão. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de estar calado e tempo de falar. Até agora nós examinamos no texto a dinâmica dos projetos e dos planos. Até agora nós falamos da dinâmica dos relacionamentos, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de aproximação, tempo de afastamento, mas agora eu gostaria de examinar com você o tempo, como ele é percebido no nosso coração, como nós reagimos a esse conjunto de tempos que são externos a nós, aos relacionamentos. E nós adentramos, então, o que Salomão está chamando de tempo de chorar e tempo de rir. Perdas, não importa de que tipo sejam elas, geram a necessidade de chorar, geram a necessidade de prantear. A perda do emprego, por exemplo, a perda conjugal, quando o casamento chega ao fim, a morte de uma pessoa querida ou uma decepção com alguém que você ama, alguém que você confia. Todas essas coisas mencionadas são vivenciadas como perda e são causas de tristeza, de choro, de luto na vida de um ser humano. Mas cada pessoa tem o seu jeito, tem o seu ritmo para vivenciar as suas perdas. Alguns sofrem intensamente por um período curto de tempo. São pessoas que literalmente se desmancham no momento de uma perda, mas logo depois estão refeitas. Outras pessoas parecem quase não sofrer. Sofrem em pequenas doses, mas por um longo período de tempo, talvez até por muitos anos. O fato é que não tem um jeito certo ou um jeito errado de chorar. O que há é o seu jeito. O que há é o meu jeito, o que há é o jeito de cada pessoa. Aprenda a reconhecer isso em você e a reconhecer e a respeitar isso em você e nas outras pessoas, naqueles que estão ao seu redor. E diante das perdas, seja solidário com aqueles que estão sofrendo. Manifeste a sua solidariedade. Eu gosto muito da história de uma menininha, de uma garotinha, que pediu permissão para sua mãe para ir brincar na casa da sua amiga. E a mãe concedeu-lhe a permissão, porém dizendo-lhe que retornasse pontualmente às 17 horas. A menina não retornou às 17 horas, mas retornou às 18. E tendo chegado às 18 horas, foi logo entrando na cozinha e se justificando para a mãe, dizendo: mamãe, eu atrasei porque quando eu estava saindo, a boneca da minha amiga quebrou. E a mãe, sorrindo, mas dando uma bronca, disse: sei, você ficou lá para ajudar a consertar a boneca. Ela disse: não, mamãe, eu fiquei lá ajudando a minha amiguinha a chorar. Por isso eu me atrasei. Veja comigo que afirmação interessante que está na tela. Diz assim: lembre-se de que mesmo que a sua perda seja permanente, o seu tempo de prantear não é. Aos poucos se dissipará e a vida trará de novo alegria e paz. Se você precisar de ajuda profissional para superar a sua perda, não tenha receio em buscá-la, não tenha vergonha de buscá-la. Entretanto, não emperre na sua dor, não se condene à tristeza, não se vista de luto para sempre. Aceite o fim da tristeza e experimente um novo tempo em sua vida. Se há fases de choro, se há fases de perdas, também há tempos de conquistas, de alegrias, tempos de festas, de danças, de risos. Por exemplo, você passou no exame de mestrado, celebre isso.
Você foi promovido no seu trabalho, celebre a conquista. Você comprou a casa própria, faça uma festa. Convide os seus amigos, celebre essa conquista. Você completou mais um ano de casamento, celebre, agradeça. O seu time foi campeão, como no caso do meu, no ano que passou. Festeje, celebre isso, é tempo de alegria. A Bíblia está repleta, a Bíblia está cheia de menções à festa, à celebração. A palavra de Deus nos conclama, nos incentiva a que celebremos as datas especiais, as ocasiões marcantes da nossa vida. Ao longo da vida você terá inúmeras razões para festejar. Não deixe passar em branco essas ocasiões. Não deixe passar em branco, festeje, celebre, agradeça. Se você souber e gostar, dance. Alegre-se nesses momentos, reconheça a bondade de Deus na sua vida. Não é pecado comprar uma roupa nova e vestir-se bem para uma ocasião especial da sua vida. Vá a um bom restaurante, faça uma viagem, prepare um almoço, convide as pessoas que você ama, celebre esse momento, reconheça que ele vem das mãos de Deus, é um presente de Deus para você. Há tempo de rir, há tempo de saltar de alegria, diz Salomão. Por fim, identifique e aceite o tempo que você está vivendo. Não queira fugir do tempo que você está vivendo. Se tiver que perseverar, respire fundo e siga em frente. Se algo estiver acabando na sua vida, aceite. Jogue fora o que precisa ser jogado fora. Rasgue o que precisa ser rasgado e recomece com a graça de Deus. Se tiver que lutar, vista a armadura de Deus e lute. Lute com fé, lute com coragem, lute com esperança, com honestidade. Se for a hora de baixar as armas, a hora da reconciliação, de estender a mão ao opositor, não receie fazê-lo. Se o tempo é de choro, não se desespere. Não se desespere, o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se o tempo é de conquistas e vitórias, celebre esse tempo, louvado seja Deus por isso. Celebre, tire fotografias, faça registros especiais, cante, faça barulho. Esse tempo é uma bênção de Deus na sua vida. Por fim, a nossa esperança em todo o tempo. Quero que você veja comigo o versículo que está na projeção. Todavia, diz o salmista para Deus, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me seguras pela minha mão direita. Os tempos na vida mudam. Você sabe bem disso. Mas aquele que está conosco não muda. Não muda jamais. A nossa esperança, portanto, não repousa sobre dias melhores. A nossa esperança repousa na certeza de que sejam os dias futuros tempos de guerra ou tempos de paz, tempos de choro ou de riso, Jesus está e estará ao nosso lado, e isso não vai mudar na minha vida e na sua vida. E não só Ele estará ao nosso lado, mas Ele nos segurará pela mão direita. E quando você estiver no topo das suas conquistas, Jesus estará ali, ao seu lado, segurando-o pela sua mão direita e sussurrando no seu ouvido: eu o trouxe até aqui. Glorifique a Deus. Eu o trouxe até aqui. Mas quando você estiver também nos vales, no vale da sombra da morte, quando você estiver também em momentos de tristeza, de choro, de derrota, Ele estará ao seu lado, segurando-o firmemente pela sua mão direita e dizendo para você: nós vamos atravessar juntos, nós vamos sair daqui juntos. Os tempos mudam na vida, mas Cristo não muda. Ele continua ao nosso lado e Ele nos segura pela mão direita. Deus o abençoe, Deus o guarde em todo o tempo da sua vida. Amém.